Nesse grande ajuntamento, somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar. A urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Sobre quem é Deus e a origem da morte. Já falamos sobre isso aqui, e mesmo assim, a maioria dos seres humanos, até dos cristãos, admite que Deus é o criador da morte. Que nós usamos muito o termo, a morte das pessoas é de acordo com a vontade de Deus. Nem sempre, muitas coisas que nós encontramos de afirmação no nosso cotidiano, também inserido na religiosidade, nem sempre é. No geral, Deus não criou a morte, Deus criou a vida. É por isso que nós falamos na lição passada que os discípulos Pedro repreendeu o Senhor, dizendo: Senhor, não diga isso não, que você vai morrer, porque você trouxe para nós toda a esperança de viver, e agora o Senhor disse que vai morrer. Então, o reino de Deus está sendo baseado sobre a vida. Houve uma noção, Deus fez noção da morte, a visão do homem que não fosse desobediente. Quando ele disse lá, apontando para o fruto da ciência do bem e do mal, e disse que ele não deveria comer porque no mesmo dia morreria. E não morreu, porque a morte para Deus não significa simplesmente a morte física. A morte para Deus é a morte espiritual. E Deus disse que espiritualmente eles morriam. Ele perdeu a relação de comunhão, a confiança com Deus, a intimidade com Deus, porque imediatamente Adão se escondeu, perdeu tudo isso, mas não morreu fisicamente.
Então, Deus não criou a morte. Deus é Senhor da vida. E de onde se originou a morte? Nós sabemos. A morte originou da desobediência. Se comerdes desse fruto, certamente morrereis. E ainda não estava nessa afirmação acentuada a morte física, e sim a morte espiritual. O texto básico diz assim: porque assim como por um só homem veio a morte, a gente já pode analisar com essa expressão que a morte não teve origem em Deus. A origem da morte não está em Deus. Assim como um só homem veio a morte, agora vem a origem divina que diz assim: assim também um homem veio, por um homem veio a ressurreição dos mortos, pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Então aí está a prova. A morte e a vida brigam. A morte do lado humano, demoníaco, e a vida do lado divino e espiritual. A morte existe. Não estava no plano de Deus a morte, mas Deus sabia que ia acontecer. Muitas coisas que nós lemos dentro da onisciência divina, e a gente pergunta: por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu? Muita insensatez, uma mente humana fadada ao esquecimento, às falhas, questionar a mente divina. Deus fez porque Ele sabia que era necessário para a estrutura humana e a estrutura espiritual das pessoas. Então, muitas coisas Deus permite que aconteça, mas não é a sua vontade. É a mesma coisa na vida familiar. Muitas coisas os parentes permitem, deixam que aconteça, mas não aceitam aquilo. Mas por amor, ele se aceita para evitar questionamentos que causem separação. Deus sabia que o homem ia pecar, sabia que o homem ia procurar o lado mal, que a maioria ia se perder. Agora, na mente humana, quando se perde a maioria, foi derrotado. Se eu perder a maioria do que eu tinha, então eu fui derrotado na mente humana. Mas na mente divina é diferente. Na mente divina, se somente uma alma se salvasse, Deus não seria derrotado. Por quê? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então não há. A nossa mente humana calcula, executa, afirma as coisas diferentemente da que Deus faz e ensina e fala. Cristo que aniquilou a morte sobre nós. A morte residia sobre o homem. Por quê? A Bíblia também nos diz, em Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ainda afirma que o trabalhador indica o seu salário, e o salário do pecado é a morte. Então todos nós deveríamos receber o salário do pecado, porque todos nós pecamos. Mas Deus em Cristo Jesus pagou esse salário, pagou essa culpa nossa na cruz, e nós não somos mais obrigados a receber o salário da morte, porque os nossos pecados foram perdoados. Agora é necessário crer realmente. Não é somente ter uma relação espiritual semântica, apenas na imaginação, apenas na emoção. Não, vida religiosa não existe na emoção. É uma vida consciente,
ligação em Cristo, ligado em Cristo. E Cristo nos chama a atenção e diz: eu sou a videira verdadeira, e vós estão ligados em mim, que vós sois os ramos. E aquele que está ligado em mim será limpo, o galho limpo, podado. O que é essa podação? É nós pagarmos pelo nosso erro, é sermos iluminados para não fazermos mais. E quando há isso, nós vamos dar frutos bons, especiais e temporâneos. A vida cristã não tem mistério, tem recusa, tem resolução, mas não tem mistério. É crer ou não crer, viver ou morrer, ser ou não ser. Não existe mistério. Agora, querer descobrir os mistérios, e muita gente vai para os montes e quer mistério de Deus. A Bíblia já diz que Deus não deixa os seus servos sem saber o que ele vai fazer. Não existe mistério. Deus não esconde nada do seu povo. Quem não sabe é porque não quis buscar. Porque ele diz: aquele que busca, acha. Então não sabe, falta sabedoria, peça a Deus. A Bíblia também diz isso, que ele deliberadamente dá. Então não existe mistério na vida cristã. Deus não criou morte, a origem da morte não vem de Deus. Deus é amor, paz, vida, crescimento, união. Isso é Deus. E isso, quem trilha nesse caminho não conhece a morte. Não conhece a morte. Vamos ver alguma coisa. Algumas perguntas ficam no ar quando lemos que Deus não criara a morte. Fica no ar, mas muita gente fica no ar. A morte tem poder sobre as pessoas, é uma coisa poderosa. E quem poderia criar isso? E as pessoas ficam, quando tem uma pessoa doente, bem, está nas mãos de Deus. Quando morre, aí chega outro, bate no ombro e diz: foi a vontade de Deus. São palavras precipitadas. São palavras precipitadas. Porque às vezes a permissão não significa a vontade, como eu já falei anteriormente. Às vezes se permite, nós permitimos que algo aconteça por amor um parente nosso. Nós não concordamos, aquilo não vem de nós, mas para que o nosso parente fique satisfeito, não se irrite, não nos critique, a gente permite. A mesma coisa é assim. Se alguém dizer assim: não, a morte só tem poder se Deus... Claro, Deus permite, mas não foi Ele que fez, não foi Ele que criou a morte. Ele permite porque todas as coisas estão submissas às suas mãos. A vida e a morte está na permissão divina, mas Deus não criou. Deus não criou. Outra coisa, o ensino do Pai é segurar nas nossas mãos e nos levar para onde Ele vai. Mas eu já vi acidente, coisa triste, que o pai pega a mão da criança e vai puxar para ele lá na praia, em Boa Viagem, puxar o menino para junto dele com toda a atenção. E o menino manifestou-se e soltou da mão do pai e atravessou a pista na hora que ia passando o carro. Morreu, foi atropelado. A mesma coisa acontece em relação à vida espiritual. É desobediente, questiona, arranca-se da mão de Deus, vai morrer.
morrer. Mas o pai queria que aquele filho morresse? De maneira nenhuma. Deus queria que aquele menino morresse? De maneira nenhuma. Mas a desobediência leva as pessoas à morte, como aconteceu com Adão. Adão estava morto depois que comeu o fruto da ciência do bem e do mal. Tão morto de ideias, de gratidão, de reconhecimento, que se escondeu de Deus. Está morto. Agora, é essa morte, essa é a morte que Jesus Cristo veio livrar as pessoas. Essa é a morte que Cristo assumiu todos os erros que conduziam a essa morte, para pagar o tributo que nenhuma alma podia pagar. Nem toda a multidão unida podia pagar esse tributo. Somente Jesus Cristo, sangue puro e inocente. E ele fez. Lá no Getsemane ele via antecipadamente todas as agonias. Foi um sofrimento tamanho que o seu suor tornou em sangue, mas ele assumiu: Pai, contudo seja feita a tua vontade. Essa foi a expressão de Jesus Cristo quando viu todas as agonias dores. Ele disse: se é possível, Pai, passa de mim este cálice, passa de mim este momento. É muito duro, Pai, pagar pelos pecados da humanidade, mas se tu me mandasse a terra para fazer isso, a tua vontade será feita, como submissão à vontade divina para trazer vida. E só tem vida espiritual ascendente aquele que se sacrifica na vida material, aquele que prioriza o reino de Deus, aquele que dá mais valor, mais tempo, mais consciência, mais atenção ao reino de Deus. Então esse está priorizando o reino de Deus. Esse vai ter mais vida, porque além de ter a fé, Jesus Cristo disse que o Pai e ele estaria naquela pessoa. Deu responsabilidade aos apóstolos quando disse: vinde por todo mundo, mas não quis dizer assim: vocês vão fazer a missão de vocês, é obrigação, é dever de vocês ir por todo mundo pregar o Evangelho. Mas ele disse mais algo que é muito mais importante até do que a missão: e eis que estou convosco todos os dias. Não estou mandando vocês sozinhos, não. Eu não quero que vocês apenas se preocupem pelo Evangelho, pelo reino, pela causa. Eu estou preocupado com vocês. Eu estou com vocês querendo isso. Então isso é consciência de vida espiritual. Mas não, eu não vou fazer isso não, porque o irmão fazendo tal faz. Eu não vou, a igreja não vai fazer isso não, porque a igreja falando de tal faz. A outra igreja faz isso. Então, ou você vai parar, não vai fazer nada. É falta de consciência espiritual, porque nós fomos chamados das trevas para a luz, para mostrarmos a grandeza e a luminosidade dessa luz. E Jesus não nos deixou inconscientes disso não. Ele disse: eu sou a luz do mundo, mas também disse a todos nós: vós sois a luz do mundo. Eu fico observando a relação de Cristo com as pessoas, como Jesus Cristo se alinhou com as pessoas. Ele disse que fez maravilha, que os discípulos fariam maiores, disse que era a luz do mundo, disse também que nós éramos a luz do mundo. O que ele faz, nos dá permissão para fazer. Então é uma unificação grandiosa e respeitável da ação de Cristo com o povo que ele criou através da sua pregação e através da fé nele.
estudo quem é Deus, o objetivo dele é para que nós possamos entender Deus nas coisas que aparentemente são obscuras e pelas coisas que os humanos se ufanam e acham interessante e propagam para o povo. Deus não é isso. Deus está expresso na Bíblia. E está expresso. E Jesus diz assim: ninguém subiu ao céu. Nós já vamos observar alguma coisa que nós temos que apurar no relato bíblico. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, o Filho do Homem. Ninguém jamais viu a Deus, ele disse, ninguém jamais viu a Deus. Aí você vê uma expressão do profeta Isaías: eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, rodeado pelos querubins, e ele dizia: quem irá por nós? Então nós temos que observar no contexto geral essas questões. E quando o Senhor disse que ninguém jamais viu a Deus, alguém queria, insistindo, que Jesus mostrasse o Pai para o humano. O humano queria ver. Os olhos impuros, as mãos sujas, não pode subir ao monte do Senhor. O Salmo 24 faz a pergunta: Senhor, quem subirá ao teu monte santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Então não pode, mas Tomé queria ver. E o Senhor diz assim: Tomé, tanto tempo eu estou convosco e ainda não me viste? Não, Senhor, eu quero ver o Pai, quero ver Deus. Tomé, precisa você crer. Só tem visões especiais do céu quem crê. Creia que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. Crê. Se você não crê porque está vendo uma figura humana igual à sua, então creia pelas mesmas obras. As obras que Deus fez eu faço. E depois disse ao discípulo: maiores obras do que eu farei. É muita grandeza e respeito que Jesus quis dar ao homem. E a maior grandeza é a vitória sobre a morte. A morte é inimiga ferrenha, é inimiga assustadora, é exterminadora de sonhos, mas não terá nenhum poder sobre aquele que crê em Cristo Jesus. Nenhum poder ela tem, porque quando nós chegarmos à situação de extermínio fisicamente, nós passamos da morte para a vida. É a promessa, é Bíblia, ou crê ou não crê. Então, se assustar com a morte, lamentar com a morte, como lamentou o rei Jeremias, Ezequias, lamentar: mas Senhor, eu fiz tanta coisa boa pelo teu reino, ainda posso fazer, Senhor, cuidar do povo, fui zeloso, segui a risca, não trouxe idolatria para o reino, destruí os altos, e agora tu vai me levar? Por favor, Senhor, deixa eu viver. Quando nós pensamos nisso, nós só temos na vida aqui. Só pensamos na honra e na presença de Deus aqui. Aí o Senhor ainda respeitou tanto o rei Ezequias, que mandou o profeta lá dizer: olha, arruma a tua casa que eu vou te chamar. Que honra não foi essa? Te ajeita,
te arruma, te conserta, que eu vou te levar. Ele criou aquela situação. O Senhor, o profeta saiu e já estava fora do palácio, no portão do palácio. Deus tocando o profeta e olha, volta lá. Diz aquele chorão que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Mais 15 anos. E a história em Cidade Bíblica diz que foi os piores 15 anos da vida do rei Ezequias. Deus nos ama, Deus sabe o que vai acontecer conosco amanhã. Deus quer nos livrar de tantos sofrimentos. Então Ele pode nos levar antes do que nós imaginemos. Então, o Salmo 8, é o Salmo 4, diz: em paz me deito, em paz me levanto. E se eu não me acordar, estou com o Senhor. Essa é a função do cristão. O homem, Senhor, te agradeço pelo dia, eu vou me recolher ao sono, sabendo que se não me acordar, eu estarei contigo. E o cristão tem que ser um ser humano que está preparado para viajar. A maletinha pronta, a passagem comprada, tudo pronto, porque a qualquer hora ele pode viajar. E você já pensou a expectativa de que vai fazer uma boa viagem? Arruma as coisas antecipadamente, está ali, chegou a hora de viajar. É assim que tem que o crente imaginar a sua existência aqui na terra. Irmã Socorro. Voltando para o Salmo, né? O Padre dele, que está, como o senhor falou, muitas pessoas usam ele na vida assim, secular, né? Não usam esse versículo para a vida espiritual. Eles usam para assim, vou dormir em paz, vou me acordar. Usam assim, né? A maioria das pessoas hoje sempre coloca esse salmo nas redes sociais, pensando só na vida aqui na terra. Amanhã vou fazer isso, depois de amanhã isso, está lá a minha agenda, isso tudo vou fazer. E um cristão ancião encontrou um cristão novo, empolgado, e disse assim: olha, eu estou feliz porque Deus me abençoou, amanhã eu vou fazer isso, depois de amanhã, o mês que vem eu vou fazer isso, o ano que vem, está tudo aqui. Aí o ancião disse assim: faltou uma coisa, meu irmão, para o senhor pensar. Aí o que foi? A palavrinha, se Deus quiser. Porque às vezes nós arrumamos planos, tudo isso para realizar, e dizemos, vou fazer isso, mas falta, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Se Deus quiser, eu vou executar isso. Se Deus permitir, eu vou fazer isso. Mas nós às vezes esquecemos de colocar Deus nos nossos projetos e nas nossas ações. Se não colocar nos projetos, não vamos colocar em nossas ações. Deus presente em nós. Não podemos fugir desse raciocínio. Deus está presente em nós. Então, um pensamento que vem numa ação ou em uma questão, podemos dividir. Se não for de violência, se não for de agressão, se for de recuo, se for de pacificação, creia que foi de Deus. Ele está em você. Quando nós não ouvimos, nós desobedecemos o Espírito Santo. E então há desastre em nossa vida. De onde então ela veio a morte, igual a sua origem? Por não me aceitarem que a morte é originária de Deus, diz essa pergunta. Perguntas por estas muito difíceis de serem respondidas. Mas segundo o que entendemos sobre aquilo que a Bíblia nos relata,
da desobediência que produziu o orgulho e a inveja? Não. Pulamos uma linha. Aquilo que a Bíblia nos relata, referente ao assunto, poderemos admitir que a morte nasceu e renasce durante o exercício da desobediência. Não somente originou-se, não somente nasceu, mas renasce pelo exercício da desobediência, que produziu o orgulho e a inveja. E foi isto que ocasionou a primeira morte física. Assim, como foi que houve a primeira morte física? Nós dizemos que Adão não morreu fisicamente, mas a primeira morte física originou este, o mesmo sentimento que teve Adão e Eva. Adão e Eva teve o sentimento de quê? De inveja, porque o inimigo disse que iria ficar igual a Deus, e orgulho pessoal. Eu vou ser grande, eu vou ser igual a Deus, eu quero ser igual a Ele, eu comer do fruto. O mesmo sentimento que trouxe a morte de Abel. Caim apresentou um culto, uma oferenda ao Senhor, e Abel também. Deus não aceitou a de Caim, e por isso Caim matou o irmão Abel. Veja aí, a reincidência da morte física, que a primeira morte física relatada na Bíblia, foi também do mesmo sentimento que teve Adão e Eva ao comer o fruto: desobediência, movido pela inveja e pelo orgulho. E é isso que tem também levado morte para cristãos, ou cristão entre aspas, orgulho, inveja. Continua a história continua. O texto acima afirma que a morte veio por um homem, e este homem só entendeu o valor da vida depois da origem da morte. As coisas existem para nós compararmos com as outras. O inimigo é comparado com o adverso. O forte é comparado com o fraco. O rico comparado com o pobre. A morte comparada com a vida. As coisas existem para nós compararmos, para medirmos o valor, e mediante a consciência do valor nós escolhemos. E o Senhor diz: olha, tem duas coisas que o mundo abraça, que o mundo quer: a morte e a vida. Esse eu coloco diante de vocês o caminho da morte e o caminho da vida. Escolhemos. Então, quem olha, quem se sobressai, quem se deleita no caminho da morte, vai para a morte. E quem não se deleita nesse caminho, mas espera, se satisfaz, se realiza na graça do Senhor, vem para a vida. Então, a morte existe, contrário à vida é. A morte é destrutiva da vida, é. A vida sobressai sobre a morte, sobressai mediante quem? O poder da ressurreição que Cristo trouxe para a humanidade, comprovando a humanidade que existiria a ressurreição, existe como Ele ressuscitou primeiro. E Paulo disse que Cristo é a primícia do Sidão, primeiro a ressuscitar. Não, mas Saulo, o escrito da Bíblia diz assim: mas Lázaro não ressuscitou? Ressuscitou, mas botou a morrer. Cristo ressuscitou vivo, aparentou 40 anos que estava vivo e foi assunto ao céu da mesma maneira. E é essa esperança que a vida dá a todos nós, que vamos ressuscitar vivo e vamos ser tomados nos céus vivos.
Isso é a vida, isso é a verdade. Agora, geralmente as verdades religiosas, as vontades espirituais, são difíceis de ser aceitas rapidamente. Difícil de ser aceita. Vê que Cristo veio trazer a verdade espiritual e os religiosos, os mestres, não entenderam. O povo que há muitos anos, há 800 anos atrás, os profetas anunciavam, diziam as coisas que iam acontecer, e eles não aceitaram, não entenderam, não compreenderam, porque ele queria interpretar a vida vivendo a morte. Nós não podemos nos alegrar, nos posicionar forte, vencedores da morte, vencedor da morte com a vida, vivendo a morte. Nós só podemos vencer a morte se vivemos a vida. Mas, caso contrário, nós somos escravos da morte. E a morte vai ter poder sobre essas vidas. O agrilhão da morte é grande sobre essas vidas. Eu estava comentando com o diácono Jessé ontem, que eu agora estou num questionamento diferente. Quando tem alguém bem enfermo, eu não sei se peço a Deus para ele se curar ou ir para o céu, porque na minha consciência está bem claro, é o que Paulo diz: bom estar com Cristo do que é aqui, porque o morrer com Cristo é vida. Então, às vezes nós vemos pessoas, tanto sofrimento, tanta angústia, tanta dor, e nós pedimos ao Senhor: Senhor, cura ele, Senhor. Ou senão, Senhor, faz com que ele não morra, mesmo aquela sequela toda, faz com que ele não morra, Senhor. Eu acho que é um pedido, se observar, é um pedido mistificado, é um pedido com pouca fé. Senhor, livra o teu servo dessas dores, porque o que mais machuca o enfermo e os parentes do enfermo é a dor que ele sente, demonstra o que está sentindo com aquela enfermidade. Agora, quem vive a vida sabe que todas as dores, todas as enfermidades, todas as lágrimas serão retiradas automaticamente quando a pessoa parte para a glória. Então, não somos pedidores da morte, porque isso é blasfêmia. Não vamos construir ações para que a morte se aproxime de nós. Não, mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo faz. É isso. Minha vida está nas mãos de Deus. A nossa vida como cristão está nas mãos de Deus. O que Ele fizer na nossa vida é por amor. Tem que crer nisso. É por amor. Então, seja bem-vindo, Senhor. Seja bem feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Amém. Dominical, grata pela vida do pastor Manuel, por todas as vidas presentes nesse momento, aquelas que não vieram, perderam. E que Deus também esteja nesse momento conduzindo suas vidas, suas famílias, seus filhos, e vamos ficar de pé nesse momento. E vamos orar, agradecer a Deus. Nesse grande ajuntamento, somos parte da missão de pregar o Evangelho, anunciando a salvação. Mas sozinhos e isolados não podemos avançar. É preciso de mãos dadas, lado a lado trabalhar.
Há urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Há urgência nessa obra, vidas há pra restaurar. Se unirmos nossas forças, não iremos fraquejar. Jesus Cristo, a esperança para esta geração. Trabalhando em unidade, vamos transformar a nossa nação. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Frutos abundantes havemos de trazer. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução. Somos um corpo em Cristo, somos a luz que brilha aqui, anunciando o Evangelho. Vamos juntos prosseguir, somando nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Só Cristo é a solução.